Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta terça-feira no ar, na Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul. Tem muitos assuntos, problemão para o Grêmio de Renato Portaluppi, que surgiu esta manhã, mas nós vamos de imediato a São Luís do Maranhão, a distante cidade de São Luís do Maranhão, com o repórter João Batista Filho na concentração, aguardando o Internacional. João Batista, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Meneghetti, a todos que estão nos assistindo. O Inter chega em instantes aqui no hotel, onde vai enfrentar o Sampaio Corrêa amanhã pela Copa do Brasil. O time colorado tem D'Alessandro como principal destaque, mas Carlinhos, que para por um mês, é o grande desfalque do técnico Antônio Carlos Zago. Tem novidades no Inter, que desistiu finalmente de Marcelo Cirino, e tem novidades sobre o caso Vitor Ramos, que também é assunto na concentração. O Inter já chegou em São Luís, mas está vindo neste momento pro hotel, Meneghetti. Excelente, muito bem, obrigado, João Batista. Lá em São Luís do Maranhão, o Internacional tem confronto pela Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa. Vamos à Central Band do Esporte com o Matheus Trindade, a primeira informação sua aí da redação. Matheus, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Você citou o problemão do Grêmio e olha só, Jeromel e Maicon estão fora da estreia do Grêmio na quinta-feira na Libertadores da América. O Maicon já tinha ficado fora do Grenal, dores na panturrilha direita, permanece em Porto Alegre. O Jeromel é o desfalque de última hora. Foi constatada uma fratura na costela do jogador nessa dividida que ele teve com o Brenner aos 14 minutos do primeiro tempo no Clássico Grenal, uma cotovelada do jogador da equipe do Inter no atleta Grêmio, e o Jeromel acabou tendo essa fratura na costela por tempo indeterminado. Se fala de pelo menos um mês para a recuperação do jogador, fica de fora dessa estreia no meio de semana, Meneghetti. Bom, o Maicon está fora da estreia apenas, né, Matheus? Mas o Jeromel, você está dizendo numa avaliação preliminar de 30 dias? É, pelo menos isso que se fala, né? Claro que depende de cada organismo das pessoas, porque a fratura da costela não tem muito o que fazer, não tem um tratamento específico para a recuperação. Mas se fala, alguns especialistas citam que tem pelo menos um mês para o jogador recuperar, então esse é o período que o atleta pode ficar de fora do Grêmio. Você sabe que eu até fiquei um pouco otimista, porque as primeiras informações, e a informação oficial é essa, prazo indeterminado. Mas esse prazo indeterminado é um susto, né? É algo assim, olha, Ribeiro, tu vai ter que aturar o Daniel Oliveira por prazo indeterminado. É um negócio assim assustador, né? Não, com certeza o problema do Ribeiro seria menor que o meu. No inverso, sim. Então, prazo determinado, que é alguma coisa que pode durar 2 dias e pode durar 2 anos, é um horror. A gente fica pensando, eu cheguei a pensar quando surgiu a informação hoje pela manhã, em 5, 6 meses, que são as graves lesões no futebol. Quando me falaram que era costela, eu imaginei 2 meses, no máximo, dada a primeira versão do Departamento Médico do Grêmio, do prazo indeterminado. Mas 30 dias eu já acho que é um horizonte bom, porque a gente conhecendo o Jeromel como ele é e a sua fome por jogar, eu acho que ele consegue voltar. O problema é que é mais uma lesão por cotovelaço em jogador do Grêmio pós-Clássico Grenal. E aí, eu já coloquei, inclusive, isso nas redes sociais, falei na rádio, muita gente, alguns colorados não gostaram do termo. Cotovelada. Sim, foi uma cotovelada. A gente pode discutir se foi intencional ou não, mas o Brenner desfere uma cotovelada no peito do Pedro Jeromel. Os dois estão com o cotovelo. Isso não quer dizer que o Jeromel... Só um pouquinho, Ribeiro. Isso não quer dizer que o Jeromel também não tenha levantado o cotovelo. Só que o cotovelo do Jeromel ia dar na altura do rosto do Brenner. Os dois foram imprudentes. Os dois foram muito imprudentes. É, que na verdade é o seguinte, o movimento que os dois fizeram com o braço, eu entendo muito mais como um movimento de proteção do que propriamente uma agressão. Porque o que eu entendo por cotovelaço? O cara puxar o braço e desferir o golpe, tá? No caso, não. O Brenner vai com o braço erguido, projetado à frente do corpo, e o Jeromel vai com o braço esquerdo mais alto na altura do rosto. Acontece várias vezes. E claro, e até porque ele pulou mais que o Brenner. Então, o que eu digo é o seguinte, se fosse o contrário, seria cotovelaço, aí poderia acontecer a lesão no Brenner, de repente, Nós chegamos num assunto que eu confesso para vocês que nós discutimos no apito final da Rádio Bandeirantes. E, infelizmente, a gente vai debater aqui, mas não vai chegar em nenhum senso comum. Porque nós estamos mexendo com a paixão. Então, assim, em qualquer opinião que a gente der aqui, Meneghetti, vai ser analisada. Se eu disser, que essa é a minha opinião, que é lance de jogo, que não houve intenção, os dois vão com o cotovelo, infelizmente o Jeromel levou a pior, o torcedor gremista vai me condenar. Meu, Colorado, defendendo. E aí o torcedor gremista já somatiza. O William, aquela vez do Bolanhos. Agora o Brenner, não sei o quê. E já se eu disser, não, peraí um pouquinho.
o Brenner foi violento, uma barbaridade, tem que ser denunciado por imagem. Aí o torcedor começa a gremistinha, desgraçado. Se tu te preocupar com isso, tu não fala nada no programa, né? Então, mas infelizmente vai ser isso, Meneghete. Porque a nossa cultura é assim. Felipe Duarte tem uma foto ali que mostra que o Jeromel vai assim e o Brenner foi também. É lance de jogo que acontece centenas de vezes durante uma partida. Agora o Grêmio perdeu a espinha dorsal. E isso preocupa. Jeromel é o xerifão, um cara que, dos três, Wallace e Douglas e Jeromel, acho que é o que mais causa prejuízo para o Grêmio. O Grêmio perdeu esses três. Jeromel, Wallace e Douglas. Imagina se perdesse o Luan. A espinha dorsal, o Grêmio perdeu quase toda. Agora o Jeromel... Mas o Maicon volta. Mas o Maicon volta. O Maicon já no próximo jogo. Bom, eu tô falando assim, ó, Jeromel, o Wallace, que já saiu, e o Douglas, que está machucado, a espinha dos jogadores mais importantes do Grêmio na espinha dorsal. Agora, a perda do Jeromel, para mim, é a mais importante. É um jogador que vai fazer uma falta. É o xerife, é o comandante, é o cara que comanda e entra um garoto agora. Na Libertadores da América, como é que fica? Então, mas sabe o que é interessante? Porque a gente discutiu o Grenal aqui no outro dia, na segunda-feira, né, nos donos. Ninguém citou esse lance. A direção do Grêmio não citou o lance. O Renato, hoje, na entrevista coletiva, disse o seguinte: o Jeromel não sentiu dor após o jogo, ele foi reclamar um dia depois, e aí, poxa, que dor é essa que não passa? Fizeram o exame e aí foi constatada a fratura da costela. Ninguém lembrava desse lance. Por si só, por todo esse conjunto, acho que não houve maldade. Só que não tem como interpretar isso. Tem que perguntar para o Brenner. Brenner, foi na maldade ou não foi? Mesmo assim, ele pode omitir. Já viu o jogador falar que foi na maldade? Não sei que o cara dá um soco na cara do outro, né? Bom, é o caso. Né? O Edilson, a gente perguntou aí, te arrepende? Ele, não me arrependo, lembra? Ele deu um soco na cara do Dourado. Né? Então, assim, ó, é que na realidade, assim, ó, se a gente for colocar pegar o Grenal e colocar numa peneira para ver o que sai, quais são as coisas boas que saíram desse Grenal de Gauchão. E que é valorizado por todo mundo, é um jogo de exceção, foi um baita do jogo. Baita de um Grenal. Então mas as consequências são todas nefastas. Mas sempre tem essas coisas. Mas então aqui, ó, mas não é só que é o problema. O problema é desfocar no que é mais importante, Meneghete. O mais importante pro Grêmio era estar todo mundo pronto para Libertadores da América. Então não joga mais Campeonato Gaúcho, que é o que eu defendo há muito tempo. Joga com o Sub-23. Mas é isso aí. Não. Já nem treina, porque o Douglas se machucou treinando. Fica em casa com a porta fechada e não sai de casa. É capaz de cair da cama. E não se levanta porque pode cair da cama. Jogador que cortou a mão em casa. Isso acontece. Isso acontece, não era nem problema de índio isso aí. O cara foi lá e cortou a mão, isso acontece, gente. Se é por isso, então o cara pode viver, porque isso é do futebol. É polêmica pós-jogo. Agora, o que é estranho, sim, em cima do que o Felipe falou, é a direção do Grêmio agora achar que o Brenner é um bandido. Quer dizer, a direção do Grêmio, que sempre reclama da arbitragem, que reclamando mais uma vez do Grenal, não citou esse lance como violento. Tá, mas a arbitragem foi mal, porque esse é um lance de falta. Não, como não se falta os dois vão... Não. Falta pros dois lados, cada um bate uma falta, então. Não. Se o Jeromel acerta o Brenner, é falta pro Internacional. Se o Brenner acerta o Jeromel, é falta pro Grêmio. Me desculpa. Para aí. Me desculpa. Pô, não. O que se justifica a falta, às vezes, a força... Né, que é a força excessiva na jogada. Eu vou chutar a bola e chuto a perna, é falta. É falta. Atenção, vamos lá com o João Batista, lá em São Luís do Maranhão, tem informação importante, JB. Sobre esse assunto que vocês estão debatendo, Meneghete, o Gabriel Cardoso, assessor de imprensa do Internacional, acaba de comunicar aos jornalistas que estão aqui que o jogador Brenner vai fazer um pronunciamento na chegada no hotel. O Inter já desembarcou em cerca de 15 minutos, eles estarão aqui, então nós vamos pegar ao vivo ainda no Donos da Bola. É só um pronunciamento do Brenner, ele não vai responder perguntas, mas vai conversar com a imprensa sobre o lance que ocasionou a lesão do Pedro Jeromel. Muito bem, deve pedir desculpas pela consequência do lance e tal. Acho muito bom. Mas enfim, é bom que ele fale. Não, normalmente o que acontecia? Sabe o que eu pensei que o João Batista ia informar? Olha, a assessoria de imprensa diz que o Brenner não vai falar sobre o assunto. Isso é normal. Isso parabéns. Melhor ainda se ele respondesse as perguntas, né? Claro. O que não há nenhum problema em responder as perguntas, né? Claro. Eu acho que seria mais legítimo, mais transparente. Ele faz o pronunciamento, responde a uma pergunta de cada jornalista e vai descansar. É isso aí. Agora, de qualquer maneira, caiu uma bolinha aí, chefe. O negócio é o seguinte. Programa ao vivo, o que é isso, pelo amor de Deus? Olha aqui, ó. Eu acho assim, ó, o grande perigo de tudo isso aí
assim, a gente virar o fio. Claro que é polêmico, claro que é discussão, não, mas isso faz parte vai da gerar uma aldeia, insatisfação no ambiente do Grêmio. Mas não é. Mas o problema sabe o que é o problema do Grêmio? Não é a lesão do Jeromel, porque isso é só mais uma. É a lesão do Jeromel, é a lesão do Douglas, é a lesão do Beto da Silva, que é a lesão do Edilson, todo mundo machucado, é a lesão do Marcos. Acho que no caso do Jeromel, todo mundo se machucando. No caso do Jeromel, a preocupação específica é o Grêmio não tem reserva. Agora tu vê como desde o ano passado se diz, tem que contratar um zagueiro para grupo. Aí emprestou o Wallace Reis, emprestou o Fred e não se contratou ninguém. Acho que esse é o problema também. Né? Se vocês lembram que eu estou falando que o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, tem um bom time. Quando foi campeão da Copa do Brasil, um bom time, armadinho, fechadinho, veloz, mas time, banco não é a mesma coisa. Grupo, o Grêmio não tinha. Agora já tem. Agora já tem. Quem joga no lugar do Jeromel? O Renato já mandou contratar um zagueiro, tem até amanhã para contratar um zagueiro. O Renato já mandou a direção e é óbvio que a direção vai obedecer. Mas não vai jogar na quinta-feira. Então o Grêmio joga o Thierry. Joga o Rafael Thierry. Esse jogo vem cá, gente. Jogo na Venezuela. Zamora. Não. Mas o Grêmio não tem um grupo com substitutos à altura dos titulares. Mas espera aí um pouquinho. O Grêmio até hoje não contratou alguém no lugar do Douglas porque não tem. Eu questiono isso porque também entendo a dificuldade. Mas não tem. Os motivos, tudo bem. Agora, mas o Grêmio não tem. Quem é um zagueiro à altura para substituir Jeromel? Quem é um jogador à altura para substituir Douglas? Não, mas por tudo isso. Não tem. Mas por tudo isso. Pega os melhores jogadores de cada um dos clubes do futebol brasileiro, não tem. Reserva à altura, né? Mas é isso que eu quis dizer. Por tudo isso, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil e tinha um belo time. Perfeito. E reforçou o time. Jogadores insubstituíveis. Contratou o Gastão Fernandes e o Lucas Barros. Mas o Palmeiras, a dupla de zaga do Palmeiras é Vitor Hugo e Mina. Aí um deles não podia jogar, jogava o Edu Dracena. Isso é grupo. Mas só um pouquinho. Isso é grupo. Menos, tá? Ontem no Esporte Notícias, deixa eu prender meu peixinho aqui, Esporte Notícias, segunda edição, às 4 às 6 da Rádio Bandeirante. Eu, no notícia que eu fiquei apavorado. O Eduardo Batista, né, técnico do Palmeiras, estava enlouquecido, foi para os microfones dizendo que ele estava apavorado porque estava sem grupo. Porque tinha 2 jogadores machucados. O Palmeiras, que tem 60 jogadores, entendeu? O Eduardo Batista, 30 níveis de titularidade, está se queixando de falta de grupo. Então não vem com o Churumela. Centroavante que vem como solução para o Grêmio, o fazedor de gols, era a terceira opção do Palmeiras. E não tem grupo? Não tem grupo. O nosso editor Paulo Pires se separou, o Renato Portaluppi deu uma coletiva esta manhã, separou um dos trechos quando o Renato manda um recado muito claro e tenho certeza que será seguido à risca pela direção gremista e você vai acompanhar agora. Eu tenho trocado bastante ideias com a diretoria. Agora mesmo estava falando com o nosso vice, o Dorico, o Dr. Saul, para tentar providenciar um zagueiro ainda hoje, para que ele possa ser inscrito. É difícil, né? Mas a gente vai tentar, porque os problemas do futebol, eles acontecem. E no momento que eles acontecem, vem os prejuízos. E a gente está tratando de uma Libertadores. Por isso que eu sempre falo, é importante você ter um grupo grande, um grupo bom, um grupo forte, porque qualquer tipo de problema no futebol acontece. Cartão amarelo, cartão vermelho, lesão. Agora, chega numa reta final, você não tem tanta escolha. Você tem que procurar trazer um que vá se adaptar ao grupo, entendeu? E fazer com que ele venha e se adapte e dê conta do recado quando necessário, entendeu? Então, vamos lá. Os nomes estão lá, a gente tem trocado ideias. Vamos ver se a diretoria consegue ainda hoje para tentar inscrever. Teria um prazo até amanhã pagando uma multa, né? Isso aí. De 8, 10 mil dólares. Ô, Matheus, quem é esse aí que o Renato está buscando, hein? Pois é, o zagueiro que o Grêmio está buscando nesse momento no mercado, Meneghetti, é Bruno Rodrigo. Jogador experiente, tem 31 anos, ele que estava no Cruzeiro desde 2013, participou das campanhas do título brasileiro 2013-2014 pelo Cruzeiro e também pelo Santos, no título da Copa do Brasil em 2010 e da Libertadores em 2011. Ele acabou saindo do Cruzeiro na metade de dezembro, acabou não tendo um acordo de renovação para essa temporada, pois segundo o Cruzeiro era um jogador muito caro para essa temporada de 2017. Portanto, está sem clube e é o jogador visado para compor o elenco. O Grêmio corre contra o tempo, né? Porque tem que inscrever o atleta hoje, né, nessa lista da Libertadores ou até amanhã, mediante pagamento de multa de 10 mil dólares para participar já dessa primeira fase da Libertadores da América, Meneghetti.
Acho que seria uma boa reposição. Não à altura, que é difícil substituir o Jeromel. Não há no futebol brasileiro um zagueiro com tamanha qualidade de Jeromel. Eu não vejo jogando aqui no nosso futebol. Então tu não vai suprir com a altura, mas acho que é uma boa reposição. E a altura sim, porque ele é alto pra caramba. É isso sim. Literalmente. É uma boa contratação, sim. Eu também acho. E até alternou bons e maus momentos no Cruzeiro, mas é bom jogador. E é uma boa saída porque o Grêmio poderia ficar na mão de qualquer um, né? Imagina, de última hora sai para contratar um zagueiro, que vai chover de empresário oferecendo qualquer um. Ainda bem que... de cabeça. Eu não sei como é que ele tá. Desde dezembro ele tá parado, não tá jogando, não tá treinando. Então, esse é um lado que pode pesar negativamente. Mas no Cruzeiro e no Santos, onde ele foi campeão, ele jogou aquela final contra o Barcelona lá do Mundial. Foi a opção do Muricy, inclusive, terceiro zagueiro. Jogou com 3 zagueiros. Aquilo lá foi o chocolate, né? Não adiantou, né? O Daniel me liquidou aqui, cara. Não, é que o Ribeiro... Eu comentei aqui com o Daniel. Como faz gol, de cabeça, ele foi, é sempre o mesmo, ele tá só me repetindo. É o replay, agora não, agora é outro. O jogo não vale muito como referência. Mas ele é bom zagueiro. Coitado do Santos do Muniz. Ele foi a surpresa do jogo, né? Foi da escalação. Chegou uma hora que o Barcelona parou de fazer gol assim, vamos tocar a bola pro lado agora pra não ficar chato. Vale como sacanagem. O Renato poderia levar de volta o zagueiro que era ídolo dele, que era o Paulão. Ele indicou e... A pena que a gente tem... Sabe o que é? Sabe o que é pior, Paulo Brito? Tem razão, sabe? É uma pena que a gente viva num mundo tão provinciano aqui, como o galpão, como diz o Ribeiro. Aldeia. De aldeia, chama de galpão e tal. A gente fica assim... Asterix e Obelix. Que o Grêmio não possa ir lá e negociar com o Internacional o Paulão. Se o Paulão não, para aí. E tal. Não estou dizendo que tem que ser o Paulão, não é isso. A gente tirar o Jeromel de outras Não, tudo bem. Outras contratações, tudo bem. O Grêmio não contrata o Paulão porque não quer o Paulão. Não. Mesmo que quisesse, não contrataria. Aí isso eu concordo contigo. Às vezes tu pode atender a necessidade do outro e fazer um jogador que acho que poderia se encaixar no Grêmio, até hoje não deu certo no Inter? Seiras. Eu acho que ele tem perfil para jogar nesse time do Grêmio. Tava no banco no Granal? Tava no banco? Tá. Só que agora até acho, que depois nós vamos falar do Inter, que ele é o cara ideal para entrar na vaga do Wendel, tá? No meio campo, como volante. Mas é um jogador que se encaixaria no Grêmio. Então, se houvesse isso, acho que a última vez que aconteceu, eu acho que tu vai lembrar, o Meneghetti, Paulo Brito também é contemporâneo disso. Uma vez, Záquia, eu não sei se era o Rafael Bandeira Santos, se reuniram na churrasqueira Mosqueteiro e o Grêmio contratou o Chiquinho, ou o Inter contratou o Chiquinho, lateral direito. Assim, ele jogou primeiro no Inter e depois foi pro Grêmio. Tem um episódio que o Internacional perdeu um Granal meio assim, de forma constrangedora no Olímpico, ou era uma final de campeonato, e o Chiquinho saiu com uma camisa, foi muito criticado pela direção e pelo torcedor, que saiu com a camisa do Grêmio assim no ombro, assim, não fez questão de esconder aquilo e tal, trocou a camisa. Foi um Granal, ou foi um Granal de briga, de pancadaria, ou foi um Granal que o Inter foi meio humilhado, que eu acho que foi, ou era uma final de campeonato. Ele botou a camisa do Grêmio e saiu, foi muito criticado. E na virada de ano ele foi jogar no Grêmio. Naquela época era bem provável assim, ter sido humilhado. E na verdade não teve problema nenhum. O Grêmio precisava do lateral direito, foi ali, resolveu e contratou, pronto. O que seria normal. Só que nós aqui, né, nós gaúchos, né, a terra do pôr do sol, mais bonito do mundo, entendeu? É isso aí, é um horror, né? Mas é a nossa cultura. Isso aconteceu recentemente. O Inter pegou 2 jogadores do Grêmio, nenhum deu certo. Dida e Gabriel. Não, mas não foi direto, cara. Foi direto? Não houve negociação. Não, o Dida foi direto. Ele estava no Grêmio e saiu pro Inter. Tinha os direitos com ele e o Internacional pediu a liberação pro Grêmio. Não contratou, não pagou, entendeu? O Chiquinho foi negociado frente a frente entre os dirigentes. Como o Batista também, não foi. Isso acontece muito mais no futebol paulista do que aqui no Rio Grande do Sul. Que até acontecia e depois parou de acontecer. Um Gramado por aí agora, nesse começo de ano. Ele continua jogando futebol? Não, parou. Quem? Mas ele andou agora em alguma reapresentação. Não, o Dida, ele fez um estágio no Inter, ele está se preparando para ser técnico. Isso aí. Mas ele não botou o Inter na justiça? Botou. Fazendo estágio lá, será? Isso gerou um desconforto, tá? O Internacional abriu, gerou porque o Inter abriu a possibilidade dele fazer um estágio, já que ele quer ser técnico, e abriu toda a estrutura para ele e tal, e depois ele entrou com o processo. Ele botou na justiça pela época de jogador, não pela época de estagiário. São coisas diferentes. Uma dupla que fez sucesso no Juventude começa a encantar o torcedor colorado. Depois dos gols do Grenal, Brenner e Robertson estão em alta no Inter. O atacante Brenner é o artilheiro do time na temporada e tem uma média muito boa. Foram 7 gols em 5 jogos. E ainda tem a admiração do comandante. É um jogador que, como todos os outros, tem a confiança do treinador.
É um jogador diferenciado dentro da área, ele se posiciona muito bem, ele tem cheiro de gol. Levantamento de bola para a grande área, vem cruzamento, subiu, cabeçada, o goleiro soltou, salvou, Brenner dominou, preparou, vai fazer gol! Gol do Inter, Brenner! Tá bem no jogo esse cara, tá começando o ano com a bola toda. 2017 para Brenner, bem diferente do que aconteceu no ano passado, quando o atacante praticamente não atuou pelo Inter. Em um ano não é possível que um jogador possa ficar bom e ficar ruim, ou o ano passado era ruim e esse ano eu tô bom. Acho que foi questão de sequência, me deram a oportunidade. E o responsável pelas oportunidades foi o técnico Antônio Carlos, que era o treinador do Juventude, quando o Brenner subiu da base para o time principal. É um cara que joga ali na frente e tem que colocar a bola para dentro. Isso aí ele vem fazendo e muito bem. Então a gente espera que ele possa manter, né? Não digo essa regularidade de 1 gol por jogo, 2 gols por jogo, mas que ele possa contribuir fazendo gols para toda a equipe. Com o resgate do futebol de Brenner, também voltou a confiança do jogador, que agora está mais solto para fazer o que gosta. A questão da confiança também, que foi muito importante, mas eu acho que o mais importante foi a questão da sequência, foi a questão da oportunidade, né, e eu poder ter aproveitado e fico feliz por isso. Não dá para negar, nem poderia ser diferente. A felicidade de Brenner é reflexo do bom momento vivido pelo jogador nesta temporada. É trabalho, né, é uma constância desde 2016, eu pessoalmente nas férias, trabalhando, uma boa base na pré-temporada, para que quando eu tive as oportunidades eu pude ir bem e pude convertê-las em gols, que é o que o centroavante vive. Quem também está feliz da vida é Robertson, outro jogador que saiu do Juventude direto para o Inter. Tive algumas oportunidades como titular, mas o time ainda não estava encaixado, ainda não tinha esse entrosamento que está tendo agora. Robertson é o jogador que mais atuou pelo Inter no Gauchão 2017. Ele esteve presente em todos os jogos do time na competição. E não se importa muito se vai estar na equipe ou no banco de reservas. É continuar trabalhando, cara. Não importa se você é titular ou não. Eu vim aqui para ajudar o Internacional e tenho certeza que tem muito a contribuir durante esse ano aí para o Inter. Por ser um velho conhecido de Antônio Carlos, Robertson sabe muito bem o que pensa o técnico. Já vem trabalhando com ele já há um tempo, ele sabe onde pode me utilizar, como centroavante, como um meia chegando. Independente da posição que for, cara, eu vou sempre estar jogando para tá dando o meu melhor, me dedicando ao máximo. Robertson e Brenner. Uma dupla que está em alta no Inter. E é claro, com o apoio do técnico Antônio Carlos e da torcida colorada. Apareceu o Robertson para Brenner, o Robertson entrou na área, bateu e é gol! Gol! Do Internacional, Robertson! A combinação de jogada com o Brenner, você viu a Robertson? Robertson vive uma emoção inigualável ao empatar o Grenal. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa dupla. Antes tem uma mensagem sempre interessante aqui do Paulo Brito. Diga lá, Brito. Tudo belezinha com você? Olha, lembrando que a Sorri Fácil, pensando em facilitar a sua vida, colocou agora uma clínica na cidade de Itaqui. Grande cidade de Itaqui, que foi muito forte no futsal, você lembra? Com a Cera Itaqui. Pois é, agora tem Sorri Fácil lá na rua 15 de novembro, 1316. Olha o telefone, 5534336852. Lá em Itaqui, Uruguaiana, um pouquinho mais à direita, 100 metros, 100 quilômetros, aliás. Você acha a cidade de Itaqui, terra do nosso amigo Bruno Contursi. Lá tem Sorri Fácil. Lá você pode colocar o aparelho ortodôntico. Se você tem o dente torto, a Sorri Fácil está aí para solucionar o seu problema. Se você não tem dente em algum lugar, claro que a gente tem vários dentes na boca, se falta um. E é importante para você ficar à vontade para sorrir, vá na Sorri Fácil, pois está lá agora na cidade de Itaqui, Uruguaiana, mais 100 quilômetros a Itaqui, a cidade que já foi muito forte e
tradicional no futsal do Rio Grande do Sul com a sua Série Itaqui. Lá está a Sorri Fácil para facilitar a sua vida. Vai lá, tá legal? Na rua 15 de novembro. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Paulo Brito, vem para cá, já quero que você emende o seu feito desta terça-feira para quem vai para se somar a turma do Antenados. Para mim? Claro. Feito por Ribeiro Neto. Mas, agora sério. Porque o Ribeiro Neto também considera o jogador Jeromel um zagueiro insubstituível no momento no time do Grêmio, né? No grupo que tem o Grêmio. Jeromel é um jogador que vai causar um maior problema nesse time do Grêmio, que já perdeu o Douglas e já perdeu o Wallace. Jogadores que foram substituídos. Foram até bem substituídos. Agora o Jeromel é o xerifão, é o comandante, é o líder. E às vésperas da Copa Libertadores da América, foi muito ruim para o Grêmio perder o Jeromel. Obrigado, Brito. Bom Antenados na Rádio Bandeirantes. Vamos a São Luís do Maranhão com o João Batista Filho. O Inter está chegando no hotel, JB. E o Brenner, Meneghetti, tem um comunicado para falar sobre a situação do zagueiro Pedro Jeromel. Brenner. Então, fui pego de surpresa, né, quando vi a notícia que saiu, até porque no lance que aconteceu, se foi lá mesmo que ele tenha se machucado, né, ele continua no jogo, tudo ocorreu normal durante o jogo, até a notícia agora veio, né, na véspera do jogo, tanto nosso quanto deles, né, então eu fui pego de surpresa, né, até vi o lance, fui rever o lance, para ver e vi que eu, né, subo para me proteger, subo com o braço aberto, do mesmo jeito que ele subiu com o braço aberto, o braço dele pegou na minha cabeça e o meu pegou nele também, entendeu? Mas não é complicado a gente, né, ver a notícia e saber que um companheiro de profissão machuca no lance, mas é só pegar o lance e ver que não tem movimento de cotovelada nenhum, não tem movimento de maldade, né? Eu subo com o braço aberto, ele sobe com o braço aberto, né? O braço dele pega em mim, o meu pega nele, né? E então é mais isso que gostaria de esclarecer aqui, que não teve intenção de forma alguma, né? Nunca, jamais na minha carreira teve algum lance ou alguma coisa parecida com isso. Eu subo de braço aberto, ele sobe com o braço aberto. Como eu falei, fiquei surpreso porque veio sair, foi dele sábado, continuou no jogo, jogou o jogo inteiro e até então não houve, né, não houve nada que eu soubesse disso, mas a gente fica triste, né, pedir desculpas, né, mas é isso aí, é bola pra frente e se aconteceu agora tratar de passar por cima disso, mas não foi intencional, não, é só olhar aí que dá pra ver certinho que foi pra proteger. Deu recuperação pro Jeromel? Não, eu desejo sim. Uma boa recuperação para ele, que ele possa voltar o mais rápido possível. Muito bem, tá aí o comunicado ao vivo do Brenner, a delegação do Internacional chegando neste momento no hotel onde ficará concentrada em São Luís do Maranhão para o confronto contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. Tá bem, pena que ele não respondeu as perguntas, mas eu acho que não teria muito diferente a dizer, né? É isso aí. Não esperava nada diferente disso, né? Mas acho que foi importante ele falar, ele aparecer para falar. É verdade. E no belo trabalho do João Batista Filho lá no Maranhão. Eu vou dizer, né? O Brenner, dá pra gente separar? Porque nós estamos vendo o lance, mas nós temos uma matéria exaltando a dupla Brenner e Robertson, né? E tirando essa polêmica, eu não vou entrar nesse negócio aí de que tem e tal. Para mim, lance casual, lance de jogo, tá? Agora, o Brenner, gostem ou não do Brenner, o cara tá com extremo, cara. Eu quero até reparar aqui o seguinte, tá? Eu ainda não tenho uma avaliação definitiva para dizer assim, o Brenner deu certo no Internacional. Não, claro que não. Mas eu quero dizer o seguinte, se ele vingar e der certo, nós temos que entregar o elogio a quem o contratou, Carlos Pellegrini, que fez uma série de barbeiragens, muitas, inclusive algumas irreversíveis, e colocou o Internacional na Série B, junto com o Vitório Pífero, Pedro Afatato, Luiz Henrique Nunes, aquela turma de incompetentes lá que geriu o Internacional nos últimos 2 anos. Né? Então ele está nesse rol, nessa turma, o que eu posso fazer? Sem dúvida. Outros que passaram depois, Fernando Carvalho, que chegou depois, Ipsen Pinheiro, que chegou depois, outros que passaram depois, não tinha mais como contratar, mas que também assinaram o rebaixamento. Mas o Pellegrini não podia usar o Brenner, porque ele contratou dentro daquele perfil da gestão Pífero, né? Que era de escolher
escolher jogadores machucados que era contratar, ou sem jogar há algum tempo, né? Que era contratar o jogador para um ano depois, né? Isso aí. Se ele der certo, se ele jogar o Brenner, para aí, Meneghetti, não, só um pouquinho. Em conceito até tá certo. Agora, o Internacional contratou um jogador que estava lesionado. É verdade. Contratou para utilizar no ano passado e não utilizou. Mas, Danielzinho, só um pouquinho. É um delay aí de um ano. Calma, né? Tudo bem, eu estou com muita calma. Tanto é que eu estou sublinhando o seguinte. O que é? Eu também não sei qual é o status do Brenner. Mas o cara tá fazendo gol. Deixa o cara. Eu acho que na Série B ele vai ser importante. E acho que o Robertson também, que eu saudei quando foi contratado. Aliás, eu dizia antes que quando o Inter contratou o Brenner, que eu sempre achei que o melhor era o Robertson. Era a minha tese. Eu vou dizer, tá? Quando o Inter contratou, eu achei que era o Anaba. Falo isso, não tem problema nenhum, tá? O Robertson, e né? Os dois. O Robertson. Os dois. O Brenner não me lembra, mas o Robertson eu falei Inaba até. Mas eu tenho que reconhecer que ele entrou muito bem. E vou dizer mais, dentro do time ideal que eu vejo do Inter, ele tá dentro. O Robertson. Por mérito dele. O Robertson. Tá. Assim, ó, vamos com calma, porque o começo do Robertson claro que não foi bom. Não foi bom. Ele jogou bem o Grenal. O Grenal, ele entrou e jogou muito bem. Ele não pode ser o linha de frente lá. Não, aí que tudo bem, Ribeiro, tudo bem. Só que era mais o mesmo. Não vamos, só que não vamos nos esquecer que até, tu reclama do Príncipe, não vamos nos esquecer que até pouco tempo se projetava o time do Internacional sem o Robertson. É verdade. Não vamos esquecer. O Robertson não vai ser titular do Internacional. Não, eu posso. Só porque qual é não vai, mas que vai ser um jogador útil na Série B. Não, só tem duas coisas que estão acontecendo. Esse é um movimento que a gente não pode deixar de dizer. O Robertson está ocupando a vida agora em um momento de ocupação de espaços, hein? Não se esqueçam disso. E o Robertson está aproveitando uma falência técnica do Valdívia, que afundou de novo. Você acha que... Vê que anda, sabe, machucado. O Seiras não aproveitou. Seiras não vingou. Andrigo não vingou. Ferrarese já foi. Né? Então, Ferrarese foi para onde? Não, o Ferrarese está treinando. Está treinando para lá? Já foi para a banha. Tá. Então é o seguinte... Ele está ocupando um espaço onde os outros, Meneghetti, não ligaram. Perfeito, ele ocupou então é isso aí. Futebol é momento. Ele ocupou o espaço, Ribeiro. Futebol é momento. O Nico Lopes está dando uma resposta melhor. Esse é um jogador que tu deve já projetar no time principal. Estou gostando. Ele não está fazendo gol, entendeu? Não está chutando tanto quanto deveria, mas a movimentação dele... eu vou dizer, tá? E a participação dele, porque o jogador ele também se destaca pela participação, porque o futebol é coletivo, né? Então eu tenho muito claramente na minha cabeça esses dois primeiros tempos do Inter. Não, mentira. Primeiro tempo contra o Brasil, segundo tempo no Grenal. Que é a mesma formação de time, o mesmo o núcleo central. Como é que poderia ser bonito para falar isso, né? Esse bloco. Eu não tenho. Eu não sou tão talentoso assim, tá? Que para mim é o que o Zago tem que fazer. Ele achou, não estraga, Zago. Tanto é que com a lesão do Carlinhos, que infelizmente está fora por um tempo. Quanto tempo? É um mês. Um mês. Não inventa. Põe o Wendel na lateral e põe o Seiras lá na vaga dele como volante. Aí tu vai mexer em duas posições. Cara, olha só, tu vai mexer em duas. Olha só. Para aí. Tu pode mexer no que tá dando certo, Ribeiro. Então, exatamente isso. O que tá dando certo é o Wendel. Tu quer botar o Wendel na lateral? Quem é que tu vai botar na lateral? Não. Aí é lateral, tu tem que improvisar. Não tem lateral pra botar? Não, olha aqui, ó. Improvisa. Não mexe no meio que tá dando certo. Brilhantismo. Depois eu quero brilhantismo. Tu vai mexer em duas posições no time, é brilhantismo. Óbvio, o tatiquês do Felipe te explica. Depois ele desenha se tu quiser. Olha aqui, quero explicação. Olha aqui, ó. Dourado. Tá. D'Alessandro, com o pé trocado pela direita. Perfeito. Seiras pela esquerda. Robertson, Nico Lopes e Brenner. Tá pronto o time do Internacional. Tá pronto o time do Internacional. Então eu quero que tu me diga o seguinte, e me justifica por que o Seiras tem que ser titular do Inter. Não me justifica. É porque é pela característica. Que característica, Ribeiro? É bola. Vamos ver como o Tatiqueira, como diz o Ribeiro Neto. O Seiras merece ser titular, merece uma oportunidade. Eu quero saber se o Ribeiro... Quer que eu desenhe, Ribeiro? Pô, o Daniel precisa, né, cara? Quer que eu desenhe? Não, foi o seguinte, vamos projetar, e a gente pode também projetar depois o Grêmio, com todos os reforços, todo mundo que já chegou. Pro Ribeiro na frente da tela ali, pra ele aprender. Todo mundo que já chegou, já tá aí à disposição do Zago, inclusive com o Vitor Cuesta, que ainda não saiu do no Super Técnico. Vamos lá. Esse é o time do Internacional e é um pouco do que disse o Ribeiro Neto, tá? Ali o time do Internacional, ó. Danilo Fernandes, William, Ortiz ou Paulão, acho que essa briga ainda não está vencida pelo Ortiz, Cuesta e o Carlinhos. Meio campo, tripé do meio campo. Dourado, pela direita, Charles ou D'Alessandro, pela esquerda, Wendel, contando ainda com o Carlinhos do time. Lá na frente, D'Alessandro
ou Robertson, se o D'Alessandro for recuado, o Robertson entra, Carlos ou Nico Lopes, e na frente o Brenner. Esse, pra mim, é o time Cara, tá pronto. Observe, olhe não sei se tá pronto, quadro, não sei entendeu? se o D'Alessandro vai dar certo ali, Ribeiro. Já deu! Não, é o lugar dele! Ribeiro, ele não deu estraga o Internacional, Danielzinho! Ribeiro, ele deu num jogo. Ribeiro, tu é o cara que dá discurso aqui, que diz que todo mundo se antecipa. Um jogo, calma um pouco. Pô, aliás, tu acha que o D'Alessandro já resolveu todos os problemas do Inter jogando dessa maneira? Dourado e Charles são o mesmo jogador. Isso eu acho. Isso eu também acho. Eu acho que o Charles tem um pouco mais de saída, mas entre Robertson e Brenner, que a gente estava falando anteriormente, eu coloco nessa mesma conta do D'Alessandro. Acho que o momento do D'Alessandro foi bom no Grenal, deu certo, ok, pode até dar sequência. Brenner tá dando certo, dá sequência, o Brenner tem que jogar. Agora, eu não vou me dobrar ainda ao Brenner e ao Robertson, eu mantenho a minha opinião. A gente analisa a carreira do Robertson, ele tem quantos anos? Quantos anos da carreira ele jogou bem? Analisa o Segas. O Segas aportou em Porto Alegre e parou de jogar bola. Tu acabou de botar ele de titular do teu time. Exatamente, quem botou o Segas foi tu, tá ali no meu time não tinha Segas. É definitivo, queridão. Não enrola que é pior. Pega a característica do jogador. E admira tu, um tatiquês brilhante como tu entendeu? Que tu não tá vendo que tu tem que botar um cara com característica. Piloto de rally. E eu sou coerente. Se eu atolou o Jeep na grama do bairro e tá aqui, ó. Se eu tô botando o D'Alessandro como volante, entendeu? Porque eu tô vendo que de frente pro posso falar ou não? Tá bem. De frente pro campo do jogo ele vai poder render. Eu tenho que admitir que o mais natural, lógico e óbvio até, eu até me estranho que vocês tenham pensado nisso, que os Segas possam ser utilizados nesse setor por característica. Mas desde... Para aí, Ribeiro, onde é que tu tava? Desde que o Segas foi contratado, a gente tá dizendo que essa é a posição dele. Faz 1 ano e meio que o Segas tá aqui, a gente tá dizendo isso. Então surgiu a grande oportunidade. Só que ele não deu certo, ele já foi testado ali e não deu certo. Só vamos reparar a justiça, ele chegou aqui em agosto, tá? Não faz 1 ano e meio. Tá, tudo bem, mas é que o Ribeiro desde agosto não deixa claro isso. Só que é diferente, o Nico Lopes começou a dar resposta com o começo de temporada. Viu? E agora? Mas o Segas já jogou, Ribeiro. Só que o Nico Lopes tá jogando, o Segas não. É difícil jogar. O Segas jogando nessa posição vai meter um pênalti. Se o Segas treina bem e mostra que tem qualidade, o treinador pode treinar para jogar. Depois que se o Zago me ouvir, que ele vai me ouvir, fazer isso, não vem ficar aqui dizendo, mas o Segas... Tá tão saliente hoje que tu fez um corte diferente no teu cabelo, é isso? Tá tão saliente que tu fez um corte. Te peguei hoje o Camarim cortando o cabelo e tá fazendo... Aí ele pediu pro Serginho, vou fazer um corte moderno, traçado, um negócio lápis legal aí e tal. Duas coisas que eu tenho Ficou legal o teu corte de cabelo, assim. Que assim, até tu não precisa gastar com isso, posso só dar uma sacudida que se apruma, tá? Mas eu vou te dizer o seguinte pra ti, ainda bem que eu consigo ainda cortar cabelo, porque é sinal que tem alguma coisa. Não, ficou bonito esse moicano. É que assim, não é... Vamos ao intervalo e já voltamos com os donos aqui na Band. Você que é aposentado do INSS ou servidor público municipal, estadual ou federal, quando precisar de dinheiro para realizar seus planos, conte com o banco que está sempre contigo. O Banrisul tem crédito consignado com parcelas que cabem no seu bolso e cartão de crédito consignado INSS sem anuidade nem consulta ao SPC e Serasa. Faça seu consignado com segurança no Banrisul, o grande banco do Sul. Aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar. Como? O MEC acaba de lançar o MedioTech, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. No FIES foram investidos 19 bilhões para os antigos e novos contratos. Neste ano, já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, este é o caminho. Ministério da Educação, Governo Federal. A sua é pagar menos? É aproveitar milhares de ofertas? É fazer mais economia? Faz na sua. Faz Carrefour. Batata branca 95 centavos. Todos os ovos com 30% com o cartão Carrefour. Aproveite. Maçã gala ou pera gaúcha 2,98. Filé de panga 800 gramas ou filé de sassami Copacol 1 kg 8,99. Queijo mussarela nacional 17,69. Azeites com 50% na segunda unidade. Faz na sua. Faz Carrefour. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul.
Vamos com interatividade na redação, Matheus Trindade? Vamos sim, Meneghete. Repercussão, né, desse caso do Jeromel fora e o lance com o Brenner no Clássico Grenal. O Thales Witt diz assim, ó, Jeromel pulou sozinho, o Brenner veio em velocidade somente no corpo. Isso aí passa longe de lance de jogo. O César Wroblewski diz aqui, ó, lance foi de jogo, mas para ver a maldade é só analisar a distância dos cotovelos em relação ao corpo. O Alan Machado fala que a diferença é que o Jeromel estava onde a bola ia cair. O Brenner foi em direção do Jeromel com o cotovelo levantado. É brabo, diz o Alan Machado. Já o Douglas Weber fala que o problema maior do Grêmio é se o Bressan entrar no lugar do Jeromel. O torcedor está preocupado aí no substituto do Jeromel. E até uma outra informação importante, Meneghete, que o Kahneman, ele sentiu um desconforto no ombro também, uma dividida no Clássico. Ele vai fazer tratamento durante esse período que o Grêmio vai ficar na Venezuela. A princípio não preocupa, vai para o jogo, mas tem um desconforto no ombro também em relação a um lance no Clássico Grenal. Muito bem, o Grêmio já está viajando para a Venezuela, onde joga nesta quinta-feira pela Libertadores da América. Renato perdeu Jeromel e Maicon para a estreia contra o Zamora. Foram longos 3 meses de espera, mas finalmente o Grêmio vai estrear na Libertadores. Mas terá mais um tempinho de espera pela frente, até porque de Porto Alegre até Manaus, onde o Grêmio vai parar para abastecer o avião, são 5 horas de viagem. De lá até Barinas, cidade localizada a mais de 500 quilômetros de Caracas, capital da Venezuela, são mais 3 horas de viagem. E é lá, em Barinas, onde o Grêmio estreia na competição. Quinta-feira, contra o Zamora, o tricolor dá o primeiro passo em busca do Tri da América. Se vocês forem ver a equipe que acabou ano passado a Copa do Brasil, praticamente nós temos 5, 6 jogadores fora. Então, realmente, para uma estreia de uma Libertadores, são perdas muito grandes, principalmente essa de última hora, tanto do Maicon quanto principalmente do Jeromel. No último ensaio no CT, antes do embarque, portões fechados, pelo menos na primeira parte. Depois, foi possível ver o final do trabalho com bola, sem definição de time, mas o técnico Renato já sabe quem joga. O zagueiro Walter Kahneman treinava separado. Vítima de assalto no final de semana, o argentino teve o carro e a documentação roubados. Mas quase fica de fora do voo por outro motivo: dores no ombro. O próprio Kahneman está viajando com o ombro bastante dolorido. Quer dizer, por pouco ele não viaja também. Os problemas no futebol, eles acontecem. E no momento que eles acontecem, vem os prejuízos. E a gente está tratando de uma Libertadores. Bom, mas ainda dá tempo de se recuperar. Até porque o tempo se arrasta até a estreia na competição. São 2 prejuízos, ainda bem. O Renato falou assim, estamos chegando numa reta final. Uma reta final, talvez, eu acho que ele deu a entender, de contratações. Sim, aí sim, de montagem de grupo. Mas está começando a Libertadores, com uma competição longa, vai até a primeira semana de novembro, e a primeira fase do Grêmio, a gente sabe, não é uma fase que inspire grandes exigências. Mas tem que estar atento. Tem que estar atento, tem que cuidar, para não entrar desmobilizado. O Grêmio parece que no intervalo do jogo do Grenal deu uma certa desmobilizada, um pequeno saltinho, aquela coisa, e achou que ia ser fácil. E acabou sendo surpreendido pelo Internacional, que foi o grande adversário que o Grêmio teve até agora na temporada. Então, cuida isso aí, mas no mais... Vamos falar do Grêmio, vamos falar do tatiquês do Grêmio? Vamos lá. Até deixar claro, esse não é o time que eu quero que jogue, tá? Eu tô tentando acomodar as abóboras. O Grêmio contratou o Gata Fernandes, contratou o Barrios, já tem Luan, já tem Bolanhos. E claro que o torcedor do Grêmio quer que todo mundo jogue. Então vamos tentar acomodar, vamos tentar imaginar se tem como os 4 atacantes atuarem juntos. Marcelo Groi, Léo Moura ou Edilson, né? Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira. É a defesa do Grêmio. O que eu tô sugerindo? Recuar o Ramiro para segundo volante, deixar o Maicon como primeiro e o Ramiro dar aquela escapada no meio campo. O Gata Fernandes, todos eles jogam no mesmo setor do ataque, né? O Barrios é centroavante, mas o Gata Fernandes, o Bolanhos e o Luan, todos eles são aquele meia ou aquele atacante atrás do centroavante. Ou que jogam naquela posição, naquela bolinha azul de onde está o Bolanhos. Exatamente, todos eles jogam naquela posição. Ali. O Luan joga ali. E aí a gente vai ter que distribuir. O Gata Fernandes já fez a extrema-direita, que a gente chama nessa linha de 3 no meio campo. Então, posicionei ele por ali. Bolanho centralizado atrás do centroavante, ele gosta de jogar, e o Luan aberto pela esquerda, onde ele atua no segundo tempo do Clássico Grenal. O Barrios, naturalmente, centroavante. Acho que não vai dar certo, porque o principal problema disso é a recomposição. Quem é que vai auxiliar na marcação?
Viva a facerice do futebol brasileiro, né? Eu gosto de time ofensivo, eu também gosto, mas esse time é faceiro. Com exceção do Léo Moura, porque eu tenho prejuízo de que eu não vi o Léo Moura jogar no Grêmio, com exceção do Grenal. Os últimos 20 e poucos dias eu estava fora. Então, eu ainda acho, do que eu conheço do Léo Moura do ano passado, do Edilson, que o Edilson é mais jogador. Sei, tem os depoimentos de vocês, que o Léo Moura chegou bem. Então, esse time aí que o Felipe coloca, com duas exceções, uma do Edilson, que para mim é mais jogador que o Léo Moura, e outra da distribuição tática, porque eu armei o Grêmio com 4-2-2-2-1-1, ou seja, Ramiro e Maicon, depois Gata, Fernandes e Luan, Bolanhos e na frente o Barros, Bolanhos ficando mais, então é um 4-2-2-1-1. Mas esses são os jogadores. A gente pode lembrar... Não se cria isso aí. A gente pode lembrar... Claro que o Grêmio nunca vai escalar o Grêmio que o Felipe acha, que o Meneghetti é o que tu acha. Claro. Daniel vai escalar o Grêmio que o Renato acha. Mas não se cria taticamente, não tem o Luan. O Luan vai afundar nesse esquema aí. Eu tô usando como referência, Ribeiro, a seleção olímpica do Rogério Micali, que foi campeão. O Brasil foi campeão olímpico, utilizando 4 atacantes. O meio-campo tinha Wallace, ex-Grêmio, agora Hamburgo, Renato Augusto, e do meio pra frente era atacantes. Gabriel Jesus e Gabigol abertos nas pontas, Neymar e Luan por dentro para trabalhar. Não tinha centroavante. Não tinha um ponto de referência, eles trocavam de posição. Estou usando como referência. Agora o Grêmio tem agora. Pois é. A briga é interessante, hein? O Grêmio passa a ter o Pedro Rocha como alternativa, acabou sobrando para ele. E mais um jogador que está em processo de recuperação, né? Que é o Beto da Silva, né? Também. Que vinha treinando muito bem, quer dizer, para composição de banco já melhora bastante o nível. Essa é uma situação alternativa. Que a gente criticava o Grêmio. O Grêmio não tem banco. Não, agora tem. O Grêmio tem muito poder no banco. Você é radical. Nessa tua formatação aí, Pedro Rocha joga mais que o Luan. Eu também acho, naquele lado esquerdo. Tá? Ele compõe muito mais... do Felipe, né? É porque eu não botei não botei o jogador pelo flanco, porque eu acho que nem o Luan e nem o Bolanhos têm afeição por jogar ali. Eu botaria o Pedro Rocha. Pedro Rocha, ele tem dificuldades terríveis de finalização, mas taticamente ele ajuda muito o time. Eu vi na final da Copa do Brasil as dificuldades terríveis dele. Ele não tem dificuldades terríveis, ele tem dificuldades. Então não pode ser, não precisa ser tão assim, colocar lá em cima. Os gols da Copa do Brasil foram ínterim é bonito, né? Quando precisa marcar numa final de campeonato, né? Se tu acha que numa final de campeonato não é importante marcar gol, onde é que tu acha que ele rende mais do Grêmio? Dificuldade terrível, não é terrível. O Renato sabe disso, velho. O Renato sabe. Onde é que o Luan tem que jogar, na tua opinião? Pediu fazer de gol porque os caras não sabem chutar em gol, tio. Onde é que o Luan tem que jogar nesse time, na tua opinião? O Luan, assim, ó, vai ser um grande problema e uma pena, né? Porque o Luan, tu vê que o torcedor pegou no pé dele no Grenal. Não, a temporada dele não é boa. Sabe, o torcedor tem uma coisa com o Luan que é impressionante. Né? E eu acho que o Luan, saindo da posição que ele conseguiu se afirmar, ele vai ter dificuldades. Vai ter, porque ele é um jogador que ele é participativo, entendeu? Só que eu acho que às vezes ele dá... Como é que é? Mannequin Challenge. Mannequin Challenge. Mas eu quero lembrar, eu sei que o torcedor do Grêmio tem uma bronca com o Luan. Ele desliga. Eu quero lembrar que o gol do Fernandinho sai numa finalização do Fernandinho fora da área, é verdade. Só que quem vira o jogo e acha o Fernandinho sozinho é o Luan. O Luan estava aberto pela esquerda. Quando ele participa, ele é muito alto. Então, assim, ó, e lá naquela posição de linha última, ele é obrigado a estar sempre atento, porque ele é o ponto final, era o ponto final da parte tática do Grêmio. E agora ele não vai ser mais isso. Agora ele vai ter que só construir. E isso aí eu não sei se ele tem capacidade. Muito bem, vamos lá, São Luís do Maranhão, que recebe JB, está nos seus últimos dias de férias, no agradável estado do Maranhão, agradável São Luís. Festa de Inter, JB. Não só isso. Bom, Meneghetti, algumas informações importantes que a gente acabou pelo Brenner não passando. Primeiro, D'Alessandro está aqui, ele está suspenso do Campeonato Gaúcho, mas joga na Copa do Brasil. Será titular nesse time que atua amanhã contra o Sampaio Correia, jogo às 9h45. E de volta, tem o segundo jogo no Beira-Rio pela primeira vez nessa terceira fase da Copa do Brasil. O Carlinhos está fora, um mês parado, uma lesão muscular. A tendência é que o Iago, lateral esquerdo da base, entre na vaga dele e aí o time seja mantido com apenas uma dúvida. Nico Lopes na vaga de Carlos, os dois estão brigando aí por uma posição no time titular do Internacional. Marcelo Cirino não vem. O Roberto Melo já confirmou que desistiu desse jogador, a negociação muito complicada, não andou. Ele já está até inscrito na Libertadores pelo Flamengo, então esqueçam Marcelo Cirino. E outra informação importante, o TAS, ou CAS, dependendo da sigla for falar lá na Suíça, já comunicou o
o Inter que em abril todas as partes serão ouvidas. 3 juristas vão julgar o caso lá na Corte Arbitral do Esporte na Suíça. O caso Vitor Ramos ainda está em aberto e o Inter vai em abril. Inter, Vitória, STJD e CBF irão em abril pessoalmente, cada um apresentar sua versão. O Colorado trabalha para que a decisão saia antes do dia 12, que é o começo, dia 12 de maio, que é o começo da Série B, para que tudo se resolva. Ou sim ou não, o CAS vai julgar o caso Vitor Ramos. Meneghetti. O que eu acho estranho é o seguinte, o Inter entrou com a documentação final de dezembro, começo de janeiro, acho que foi final de dezembro ainda, aí o julgamento está marcado para abril. Teve todo o mês de janeiro, fevereiro, março, aí para abril. Eu não sei se é uma decisão que saia imediatamente, ninguém sabe isso, na verdade, né? Não. Imediatamente no julgamento, ou se eles escutam e aí vão fazer todas as avaliações para depois emitir parecer. Aí é o seguinte, aí é pro ano que vem, né? Parecer, né? Olha, o Inter não deveria ter sido rebaixado. Que eu acho que não vai dar nada, vou dizer de novo. Acho que o Internacional no mérito tem razão, por tudo que eu acompanhei do caso, tem razão no mérito, mas eu acho que é passado muito tempo. E vai abrir uma cortina para outros tantos casos parecidíssimos que vai ser um horror, né? Os que a gente sabe e os que a gente não sabe, né? A CBF deve ter agido politicamente também, né? Junto ao caso. Tá, sim, mas ela também tá. Ela então também tá sentindo. Agiu politicamente, mas. Tem que esperar muito desse julgamento. Agora, eu sei que nos bastidores a gente ouve falar que não, ainda tem muita esperança de reverter o seu rebaixamento. Agora, o julgamento marcado para abril. Mas por que para abril? Por que não marca para março? Marca para 15 de março o julgamento, dia 20 de março dá o parecer e pronto, encerra a questão. E aí em abril ele diz assim, não, o caso tem que ser julgado pelo STJD. E até reunir, bom, aí começou o brasileiro. Começadas as competições, Série A e Série B, acabou. Ninguém vai voltar depois das rodadas, né? Acho que... vai ficar estranho isso aí, né? Imagina pro Vitória. No momento que começar a competição já era. Imagina pro Vitória um prejuízo. Tu arma um time pra Série A com um orçamento lá em cima e vai jogar a Série B. Perde patrocínio. Vou fazer uma pergunta pra vocês que eu acho legal. Eu acho, né? Claro. O time do Internacional montado seria como na Série A? Esse aí que vocês estão. Sairia como? Se sairia como? Tu imagina se reverte e cai no mesmo ano. Pois é. Não, acho que não é time pra cair. Não, também acho que não. O do ano passado também não era. Então tá. 12º, acho que é isso. É. Porque o Inter montou o time pra Série B, né? Agora, eu discordo. Ele não de Série B. Qual é o problema de admitir isso? Para aí, Ribeiro, deixa as pessoas falarem do programa. Ele não é um time de Série B. Ele não é um time para ser campeão da Série A. Mas tem jogadores que na volta do Inter na primeira divisão, com um contrato longo, alguns evidente que ficam, né? O Wendel. Peraí. O Wendel não é uma Carlinhos para jogar a Série B. O Carlos também é um bom jogador. O Carlos é uma boa contratação. Eu acho que ele fez boas contratações. São contratações de um clube em crise econômica, em crise financeira. O Grêmio fez contratações assim há 2 anos. Marcelo Oliveira, Galhardo. Olha o que é o Corinthians hoje. O Corinthians está passando por uma fase. O Jô agora virou herói lá, né? E ganhou 2 clássicos, né? Só que a única coisa que não é nem me preocupo, porque eu na verdade não me preocupo, eu só me chama a atenção. Tem muito torcedor colorado, né, que ainda acredita que vai reverter. Eles não acreditam que eles vão disputar a Série B. Sabe? Eles não acreditam. Eu acho que não. Não, tem sim, eu vou pela interatividade da Rádio Bandeirantes. Eles ainda acham que não caiu a ficha ainda. Acho que o torcedor... que venha de uma vez essa estreia contra o Londrina para o Inter focar. Eu acho que o torcedor do Internacional mais quer é que o clube, claro que quer que o clube não caia, é óbvio, isso é uma obviedade, mas o que ele mais quer e mais estava exigindo é que o Inter fizesse alguma coisa, que o Inter esperneasse, que o Inter lutasse. Mas eu acho que o torcedor já está anestesiado com o rebaixamento, já sabe que caiu e... Muita gente não acredita. Eu também estou com o Ribeiro, tem gente que ainda nutre uma esperança para reverter o quadro. Não, mas nutrir esperança eu acho que é normal, né? Enquanto o médico não vem lá da CTI com a notícia de que deu, tá difícil, parou o rim, parou o fígado, o pulmão tá com problema, tu tá com esperança de reverter, né? Tudo bem, né? Mas o problema é o seguinte, tu tem que trabalhar com os dois lados. Aqui, Meneghetti, infelizmente, dentro da razão, tu tem que trabalhar com os dois lados do cérebro. Mas eu acho que esse torcedor é esse aí, que é a esperança, e o outro é a realidade. É saber que as coisas vão acontecer. A esperança, inclusive, tem que estar na cabeça dos colorados, muito menos na direção. A direção já está jogando uma realidade de Série B. Tem que estar com 10%. Não. O Inter vai ter que espernear, vai que... Mas eu não vejo uma possibilidade. Eu acho que quem tem mais esperança não é a torcida do Inter, é a direção do ano passado. Eu acho que sim. E eu até me manifestei sobre isso, eu acho até feio
Vai jogar a Série B, caiu no campo, vai subir no campo, joga. Quer limpar o seu nome, limpar o nome do seu advogado, foi acusado de plágio, de cópia, de não sei o quê, ok, tá no jogo. Agora vai jogar a Série B, caiu no campo. A direção do ano passado fez muita M e agora tem que cumprir. Eu também acho, cara. O time do Inter mereceu cair. Isso que eu quero dizer. Mereceu. Não o clube, tá? O time do Inter mereceu cair. E porque mereceu cair, tem que jogar segundo ano e pronto, acabou. E vamos lá, vamos pro jogo. E não vai acabar por causa disso. O que não quer dizer que eu acho que quem tem que ser punido e afastado do cargo é o diretor de registro da CBF. Independente de punição para mim, esse aí tem que ser afastado. Eu acho que é nisso que vai esperar. Ele agiu de maneira muito errada. O Wolverine já está ficando velho, já não vai precisar dublar mais. Não, do Wolverine, o Matrix, sumiu do mapa. Ele é dublador, né? Dublador, Muito bem, já voltamos com os donos aqui na Band. Mais uma edição da maior feira de agricultura de precisão do país, em Não Me Toque, norte do Rio Grande do Sul. E o Grupo Bandeirantes estará lá, trazendo todos os detalhes da Expo Direto Cotrijal. Oferecimento Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Senar RS. Venha participar do Jogo do Campo na Expo Direto. E Massey Ferguson. O futuro pulsa agora. Oi, gente. Sabia que nós vamos poder terminar o ensino médio já capacitados para trabalhar? Sim, o MEC acaba de lançar o MedTech, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. A previsão em 2017 para as universidades é de mais de 7 bilhões de reais, assegurando a manutenção dos serviços. E neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, esse é o caminho. Ministério da Educação, Governo Federal. O colega aqui. É sério, tô te falando. Olha que belezinha, o Carnaval de Porto Alegre está com a gente aqui na Band. É verdade, agora o Carnaval passa aqui, na tela da Band. Maravilha, feito! Os planos Vida GBUX oferecem proteção e segurança para você e sua família e também uma ampla rede de convênios. Com descontos de até 50%, você gasta menos e sobra mais para se divertir, para cuidar da saúde ou da beleza e até conhecer outros lugares. São muitos estabelecimentos no Brasil. Planos Vida GBUX. Fácil contratação e mensalidades acessíveis. Na marca do pênalti, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Felipe Duarte, na marca do pênalti, a pergunta é do Wagner Ferreira. Boa pergunta, viu, Wagner? Um abraço para você. Obrigado pela participação conosco. Ô, Felipe, te pergunta o Wagner, quem é melhor, Paulão ou Bressan e por quê? Nossa. Não tem nada contra o Bressan nem contra o Paulão, mas acho que nessa comparação eu escolheria o Bressan, o Paulão. Eu escolheria o Paulão. Acho que o Bressan é uma ótima pessoa, é gremista, torcedor do Grêmio. Mas... pessoa, pois é, exatamente. Agora, não tem o tamanho, não tem a proporção do Grêmio. E o Paulão já mostrou que, em determinado estilo de jogo, talvez não para o Internacional, não para o Grêmio, mas em determinado time, ele pode se encaixar, pode ser útil sim. Então, escolheria o Paulão. Muito bem. Matheus, interatividade, por favor. Pessoal participando aqui, Meneghete, o Pietro Marques diz o seguinte, ó, sou colorado, mas se rebaixarem o Vitória, que subam o 5º colocado da Série B 2016, porque o Inter mereceu cair, diz o Pietro. O Maicon Fraga fala que o Seiras hoje é banco do Internacional. O Ian Oliveira fala que gostou do time montado aí pelo Felipe Duarte do Grêmio para a disputa da Libertadores da América. A Letícia diz o seguinte, a esquerda é a função do Seiras. Até agora não vimos ele com o D'Alessandro. Por que não tentar contra o Sampaio Corrêa nessa quarta-feira? E o Regis Pinheiro finaliza aqui, ó, o que aconteceu com o Ribeiro Neto nessas férias? O cara tá demais, tá concordando tudo contigo aí o Regis Pinheiro, Ribeiro. É que, na verdade, eu voltei mais brilhante do que eu sou. Não, ou tu aprendeu com a gente. Mais brilhante. Não, acho que... E eu vou decidir, a cada dia tu vai mais brilhante, a cabeça vai ficando mais brilhante, entendeu? Eu acho... Vai ficando mais escasso e aparece o brilho, é isso aí. Eu acho que tu aprendeu com a gente.
E agora com corte de cabelo novo. Moicano. Sabe que eu vou dizer o seguinte pra vocês aqui, ó. Fala, Richard. Tu tá com o cabelo igual do Léo Moura aí, Ribeiro. Eu tô cada vez mais parecido com o Richard Gere, tá? E não se engane, é a luz aqui do estúdio que faz eu parecer careca. Na verdade, eu tenho muito mais cabelo do que vocês pensam, tá? Eu olhei pro Ribeiro aqui, achei que o Léo Moura era o convidado do programa hoje. Voltaremos amanhã ao 12h30 com mais uma edição dos Donos da Bola. Tenham todos vocês uma excelente terça-feira. Tchau. Os Donos da Bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. Não, ia me esquecendo já. Tem novidade aqui na Band. Aguarde. Em breve você vai ficar sabendo.